Será que é possível a gente conseguir conquistar coisas maravilhosas, sonhos, viver coisas incríveis, se a gente acredita que aquelas coisas não foram feitas pra gente? Se a gente acredita então que aquelas coisas não existem? Ou então que aquelas coisas vêm junto com elas, junto com essas coisas extremamente desejáveis, elas carregam coisas malignas, coisas difíceis, coisas ruins, problemas junto com ela? Será que de repente a gente não está deixando de conquistar aquilo que já está pronto ali pra gente, aquilo que é só a gente esticar a mão e pegar, porque a gente acredita na verdade que a gente não é bom o suficiente? E aí a gente passa anos e anos se preparando, seguindo aquela frase, né? Que a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Será mesmo? Será que a gente está realmente contribuindo para a nossa vitória, se preparando tudo isso, tanto tempo, estudando, estudando, praticando tão pouco? Ou então que simplesmente a gente não encontra, parece que toda pessoa que a gente encontra é a pessoa errada. E a gente quer tanto uma pessoa que seja assim, assim, assado, mas no fundo a gente acredita que a gente não é bom o suficiente. Ou então que essas pessoas não existem. Que toda mulher é ruim, é interesseira e a gente não tem o que oferecer. Que todo homem é galinha, vai trair e a gente realmente vai ser mais uma desiludida, que dinheiro é sujo, que ele vem junto com coisas malignas e que as pessoas, quando têm dinheiro, se corrompem. E será que se um dia a gente tiver, a gente não vai acabar se corrompendo? Ou então que o dinheiro não é pra gente, que nós somos uma família humilde e que assim permaneceremos? E que o reino dos céus, né, não passa. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e por isso a gente não deve almejar e muito menos conquistar a riqueza. E aí vem aqui comigo, né? Se a gente não acredita que algo existe, ou que algo é possível, que algo é pra gente, a gente vai conseguir conquistar, a gente vai conseguir ter aquilo na nossa vida, ou a gente vai criar cada vez mais dificuldades pra gente não conseguir alcançar? Por exemplo, será que acreditar que o dinheiro é ruim não é simplesmente uma maneira de você deixar de se dedicar a algo que na verdade você quer conquistar? Ou será que você já não tem todas as ferramentas na mão, mas você não simplesmente monta aquilo que você precisa montar, porque você tem medo de se frustrar, de tentar e de acreditar naquilo e comprovar para si mesmo que, ainda que você tenha tentado, você não tenha conseguido? Crenças limitantes. Da onde surgem as crenças limitantes? Esse vídeo ele vai te colocar, ele tem a intenção de ampliar os seus horizontes e te fazer de repente perceber que você pode parar de dar volta e simplesmente agir. Ele vai te fazer perceber que de repente você não está encontrando aquilo que você quer porque as suas lentes já estão sujas, as suas lentes já te programam, você já encontra o pior naquilo que você procura sempre. Esse vídeo trata sobre um tema extremamente difícil e um tema que eu venci várias na minha vida e eu fico buscando para tentar entender quais são as outras. E se você sair desse vídeo entendendo que uma coisa que é importante, que está te dificultando, que você está tendo dificuldades na sua vida, essas dificuldades são provenientes de alguma crença limitante, algo que você ouviu quando você era criança, algo que faz parte da sua cultura familiar, ou algo que simplesmente você viveu algumas experiências negativas e aí você tomou aquilo como regra. Então, por exemplo, você teve um namorado que te traiu e aí você acha que todos os homens são iguais. Ou de repente alguém falou pra você que os homens são ruins e você acha que todos são e que você não vai conseguir ter um cara legal. Ou, enfim, N coisas. Existem categorias, né, de crenças limitantes. E a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre elas. Mas primeiro vamos entender por que que surge? Por que que isso existe? Por que que isso atinge tantas pessoas? Por que que isso atrapalha tanto a vida das pessoas? Se é uma coisa ruim, se é algo. Por que o próprio ser humano cria uma dificuldade para ele mesmo? Talvez você pense, não, eu não vou criar uma coisa que vai me atrapalhar. Por quê? Eu quero tanto aquilo. E talvez você pense, ah, não, não tem nada a ver, isso aí é para outras pessoas. Mas não, isso é para você. Isso é para você, porque a gente tem isso mesmo. A gente tem, ainda que a gente queira e que a gente acredita que a gente é capaz, a gente tem partes desse todo que nos atrapalham. E que às vezes a gente já conseguiu desbloquear uma parte grande da nossa crença, uma parte mais consciente. Então a gente não fala para nós mesmos, por exemplo, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe, né? Que é um tipo clássico de crença limitante. Mas a gente acredita que a gente tem que ser muito bom para ter dinheiro. E a gente não acredita que a gente é bom o suficiente. A gente olha pessoas que têm dinheiro, a gente encontra as qualidades dela, e aí a gente olha pra gente, a gente olha para quê? Para os nossos defeitos. Vamos usar um exemplo que vai trazer um pouco mais de luz a esse tipo de detalhe ali sobre crenças limitantes. Tem uma crença limitante que ela é pouco difundida, que é de que adolescente é difícil. Adolescente é difícil. O que é isso? É uma cultura, é quase um senso comum, todo mundo fala. E por que falam isso?
Porque grande parte dos adolescentes são difíceis mesmo, porque quando a gente é adolescente, a gente enfrenta dificuldades. E aí a gente passa pelo adolescente e a gente pensa, nossa, realmente, eu devia ser difícil, porque tem os hormônios, tem várias questões, existe fundamento. Então, as crenças limitantes, muitas vezes, elas se baseiam em fundamentos reais. Elas partem de coisas que acontecem numa grande quantidade, digamos assim. Mas isso não impede a gente de quebrar aquele comum. E a gente só vai conseguir quebrar o comum com o esforço. E a gente só consegue se esforçar se a gente acredita que é possível. Porque senão, para que a gente vai se esforçar se a gente não acredita ser possível? Vamos voltar ao exemplo do adolescente. Todas as pessoas são difíceis. Essa que é a real. Algumas mais, outras menos, mas todas têm suas dificuldades. E todas as pessoas, às vezes, não são tão compatíveis entre si. Então, uma pessoa que às vezes é uma pessoa mais difícil de lidar, para mim, para você, ela funciona melhor. Existe um encaixe, né, entre as pessoas. E todas as pessoas têm lados e momentos. Então, todo mundo tem um lado mais fácil, um lado mais difícil, um momento onde a pessoa está mais tranquila, um momento onde ela está de uma personalidade mais arisca, sei lá. Ela não é, a gente não é simples, a gente é muito complexo, nossa personalidade muda, em momentos diferentes estamos diferentes. Tá, legal. Adolescente é difícil. Se você acredita nisso, todo adolescente que você vê, você vai achar difícil. Você vai procurar, você vai olhar para ele através da perspectiva das dificuldades. Então você vai buscar afirmações. Quando você tem uma crença, você busca naquilo que você observa que ela está sendo de fato comprovada. Então, se você acredita que adolescentes são difíceis, você vai olhar para cada adolescente e vai encontrar nele dificuldades. Se você acredita que o dinheiro é difícil, você vai olhar para cada trabalho, para cada situação que você viver e ela vai confirmar para você essa dificuldade. Normal, que nem quando você pensa, né? A gente esquece do poder da fé. A fé é importantíssima e a gente entra naquela dúvida. Será que milagres acontecem porque a gente acredita neles? Ou será, a gente não, né? As pessoas que vivem milagres acreditam neles? Ou será que as pessoas acreditam porque eles acontecem? Então esse jogo, ele existe o tempo todo. E ele funciona muito bem para nossas crenças limitantes. A crença limitante, de onde que ela surge, então? E o que a gente já viu dois pontos que ela atrapalha a gente. Ela atrapalha a gente, primeiro, porque se a gente acredita que uma coisa não é possível, não é pra gente, a gente não vai batalhar para conquistar ela. E coisas difíceis que valem a pena ser batalhadas, geralmente elas são difíceis o suficiente para, ainda que a gente batalhe, pode ser que a gente não consiga, tá? E às vezes a gente batalha do jeito errado. Às vezes a gente faz, se esforça, se desgasta, mas a gente não está fazendo o caminho mais inteligente. E é aí que a crença limitante, quando é derrubada, pode ajudar muito a gente. Porque às vezes, inconscientemente, a gente cria caminhos mais difíceis, dá voltas muito grandes para chegar em lugares que estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Eu mesmo faço muito isso, eu crio processos, né? Então eu crio várias etapas que eu tenho que conseguir fazer, não sei o que lá, antes de ir para o que eu quero conquistar. E eu venho ao longo do tempo quebrando isso, simplificando essas etapas. Porque na verdade, o que essas etapas são? Uma grande insegurança. Uma grande maneira de eu não lidar diretamente com o meu desejo e com a minha ação, que pode ser frustrada, pode ser não correspondida, minha expectativa pode não ser atingida e isso pode me deixar triste. Então o que eu faço? Eu crio várias camadas e camadas de ações que me distanciam cada vez mais do meu objetivo, ao invés de eu ir lá e pegar. E de repente o meu objetivo está aqui. Em outros momentos eu consegui quebrar esse tipo de crença. E eu percebi o potencial que isso tem. Por isso que eu estou fazendo um vídeo sobre isso. Mas vamos lá, pontos que a gente já passou aqui que são importantes da gente colocar uma luz, colocar uma ênfase aqui. Primeiro, se a gente não acredita que é possível, a gente não faz. Segundo, as crenças limitantes de fato se baseiam em questões que são corriqueiras, que são comuns. Então, adolescentes, muitos adolescentes são difíceis. Pô, verdade. Muitos homens traem. Enfim, coisas que muitas vezes são reais para muitas pessoas. Dinheiro corrompe. Pô, muita gente tem dinheiro e ele potencializou ali uma falha de caráter. E eu ainda acredito que outras pessoas acreditavam que o dinheiro corrompe, mas ainda assim acreditavam ser possível ganhar dinheiro, ganharam dinheiro e acabaram fazendo o quê? O nosso terceiro ponto aqui que a gente já falou. Comprovaram a crença. Então elas transformaram a crença em realidade, porque a gente faz isso, é um mecanismo psicológico. A gente acredita e a gente faz aquilo acontecer para que a gente tenha essa validação das nossas crenças, para que a gente tenha a validação da nossa fé. E aí vem então esse terceiro ponto, que não só faz com que a gente realize, com que a gente seja
o próprio ator do espetáculo que a gente acredita que existe, como por exemplo esse caso da pessoa que queria dinheiro, mas acreditava que o dinheiro era para ele, por isso ela pôde conquistar, só que ela acreditava que o dinheiro era sujo e trazia problemas. Ela era uma pessoa teoricamente com uma boa índole e ela conquistou muito dinheiro e claro, ela acabou se tornando uma pessoa com uma índole pior e ela de alguma forma tem quase que um aval da vida e do universo de que ela pode ser uma pessoa pior, uma pessoa com uma moral mais baixa, porque agora ela tem dinheiro. E aí o que acontece? Acontece que cada vez mais pessoas com dinheiro têm uma moral baixa. E isso faz com que outras pessoas percebam, vejam essas pessoas, percebam atitudes que não são de uma boa índole e acreditem, né, reafirmem essa crença. E essas pessoas um dia podem se tornar outras pessoas, enfim, cria-se então ciclos viciosos. E aí o quarto ponto importante é que ainda que isso seja comum, nós temos total potencial de quebrar esse ciclo. E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo e é esse o convite que eu faço. Às vezes é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, você nem acredita que o dinheiro é mal, você acredita uma coisa que tem mais a ver com você. Por exemplo, você acredita que você não pode ser magro, porque você vem de uma família com um histórico de obesidade, você sim tem uma genética que te leva a ser obeso, você mais do que além da genética, você tem fatores ambientais, ou seja, o pessoal da sua família já come errado, você acostumou assim, e enfim, uma coisa vai levando a outra. E é claro, se você acredita que você nunca vai ser magro, você nunca vai fazer uma dieta por tempo suficiente a ponto de emagrecer, porque isso pode demorar anos e isso demanda muito esforço. Se você acredita que não é possível, você não vai fazer. Então vem aqui essa quarta mensagem, que é a primeira que eu deixei, que a gente pode sim, qualquer pessoa pode emagrecer. Ah, mas eu sou obeso, não sei o que, minha família, não sei o que. Ah, tá bom, sua família não fez o que devia ter feito. Agora você está tendo conhecimento de que sim, é possível. Só que isso não quer dizer que seja fácil. Você pode passar anos melhorando aos poucos. E ainda assim, muitas vezes você vai vacilar, muitas vezes você vai retroceder. E aí você vai ter que ir depois retomar. E você vai ter que reorganizar a sua vida. E por conta dos seus parentes acreditarem ser impossível, eles vão ficar reforçando. E isso acontece muito. As pessoas não querem ver as outras pessoas conquistarem aquilo que elas não conseguem. Aquilo que eu acredito que não seja possível para mim, e por isso eu não me dou ao luxo de me esforçar para conquistar, eu não quero ver o outro batalhando e conseguindo. Porque senão, o que vai acontecer? O inverso do que a gente conversou aqui. Lembra que a gente falou que quando a gente tem uma crença, a gente quer ver aquela crença se tornar realidade? Pra gente perceber que a gente estava certo e essa confirmação faz bem pra gente? Quando alguém vem para quebrar essa crença, então vem uma pessoa que, por exemplo, que faz parte dessa família, que tem uma genética que leva para obesidade e que tem esse ambiente que é obesogênico e ela tá quebrando tudo isso, o que os parentes vão fazer? Eles vão afirmar e convencer e tentar de toda forma, ainda que amem essa pessoa, ainda que queiram o bem dela, vão querer convencê-la de que é impossível. Mas de verdade, quem tentou mesmo por tempo o suficiente? A maioria das pessoas vão ter provas fracas, do tipo, meu, passei 3 meses de dieta, ganhei 2 quilos, sabe umas coisas assim? Vai acontecer, pode ter certeza. Mas você tem que ignorar. Então, assim, muitas vezes as pessoas vão falar pra você coisas ruins e você tem que, assim, não se deixar bater. Eu fico, às vezes, eu tenho que trabalhar dentro de mim pra não ficar com raiva, porque eu fico irritado. Porque eu tô fazendo, às vezes, um esforço enorme pra conseguir atravessar uma dificuldade, pra conseguir quebrar uma crença e começar a criar provas pra mim mesmo de que aquela crença nova, que é a crença positiva, é real, para eu poder então ir mudando as minhas atitudes, mudando o meu comportamento. É uma mecânica que você tem que prestar muita atenção nas suas próprias atitudes e nos seus pensamentos, tá? E aí vem alguém e joga para baixo, e fala aquela coisa ruim, e assina embaixo e te traz provas concretas. Então já tô te falando aqui que isso vai acontecer, tá? Não tente quebrar todas as suas crenças limitantes. Vamos te dar agora um processo claro para você sair desse vídeo tendo o que fazer. Reflita, eu dei alguns exemplos aqui. Falei em relação a corpo, saúde, estética, enfim, dessa maneira geral, hábitos saudáveis também. Eu falei em relação a parceiros românticos, né? Então, por exemplo, isso de mulher é tudo interesseira, homem é tudo galinha, etc. Essas crenças também são comuns. Do dinheiro, ou que o dinheiro não é para mim, ou que o dinheiro não é para minha família, ou que o dinheiro eu não consigo, ou que é muito difícil. Eu sei que eu tenho uma crença de que o dinheiro ele é difícil. Essa é a crença que eu tô querendo quebrar. Por quê? Porque meu pai batalhou muito para conquistar e não sei o quê. E aí muitas pessoas da família não batalharam tanto, quem conseguiu. Porque o que acontece? Na verdade,
É difícil, grande parte é difícil. Olha, eu afirmando uma crença limitante que eu tô querendo quebrar, tá vendo? Isso acontece. Porque eu tenho provas o suficiente de que o dinheiro é difícil. Mas eu também tenho provas e tenho testemunhas de que não foi tão difícil assim para algumas pessoas. E que por mais que às vezes ele demande uma ação, uma super ação, né, uma grande ação para conseguir ser conquistado, uma certa persistência, ele não precisa estar sempre trazendo um desgaste emocional, físico. Não precisa ser. A vida de uma pessoa que ganha bastante dinheiro não precisa ser cansativa, não precisa ser chata, dura, né? Não precisa sofrer para ganhar dinheiro. Então é isso que eu estou querendo quebrar hoje em mim. É um conjunto de crenças muito forte que muitas pessoas têm e que não é real. Você vê a galera que tem grana, a grande maioria delas teve que se esforçar bastante, mas grande parte da vida da pessoa, a virada financeira dessas pessoas muitas vezes acontece quando ela para de se esforçar, de se ralar inteira para conseguir conquistar e ela começa a trabalhar de forma mais inteligente. Ela começa às vezes a delegar mais, a se juntar com pessoas, começa de repente a fazer uma ação concreta que leva para aquele resultado, ao invés de ficar fazendo 1 milhão de ações que desviam. Então essa é uma crença que serve como um forte exemplo também de que o dinheiro é suado, né? E que, enfim, é a que eu hoje estou batalhando dentro de mim para atravessar essa crença. E ainda tem uma outra, de que o dinheiro corrompe, né? Que ele traz com ele algo maligno e que essa foi muito fortemente enfim, a gente tem toda a história da religião, da igreja, que trouxe isso muito forte. Tem várias forças muito importantes que tentaram ao longo dos anos nos convencer de que o dinheiro é sujo. Então isso é um ponto também que é muito conhecido. Vamos ver aqui mais. Adolescente é difícil, criança dos 2 anos é terrível, criança respondone mal criada, acaba que tem sucesso, sei lá, sobre criação de filhos tem mais um monte. E aí você tem que começar a reparar em você. Quais são essas regras que você às vezes afirma ou que você pensa e que e te fazem viver um mundo pior, te fazem olhar para o mundo de uma maneira pior? E quais são essas crenças que não te fazem procurar as validações, as verdades? Então, poxa, você a partir do momento, lembra disso, a partir do momento que você acredita em algo, você busca estar certo, então você vai olhar para o lado pior. Por que falam tão, né, trazem tanto a importância da fé e a importância da gratidão? Essas duas coisas. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre esse tema que eu acho bem importante. Quando a gente agradece o que a gente tem, a gente treina, a gente se força a olhar para o que a gente tem de bom, a gente olhar para o lado positivo. Quando a gente tem fé, a gente também busca depois a confirmação daquilo que a gente acredita. Então, a gratidão e a fé são opostas às crenças limitantes. Na verdade, a crença limitante é a fé em algo ruim, né? Então, a fé em algo bom e a gratidão por algo que já existe, elas são opostas às crenças limitantes. Então, fica aqui um esforço para que você faça mentalizações, pense nas suas orações. Quando você for rezar, peça pelas coisas boas e acredite que você realmente é capaz, que você pode, que você consegue. E passe a pensar que você já está conseguindo, ao invés de você colocar um limite, como se você tivesse que chegar em um lugar, por exemplo, emagrecer. Em vez de você colocar, um limite que parece que não chega nunca, que é, ter o corpo perfeito. Corpo perfeito, o que é corpo perfeito? Você vai ter emagrecido, por isso que muitas pessoas, inclusive, têm essa dificuldade. Emagrece, 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 fica bonita, fica forte, continua se olhando e se achando feia. Por quê? Porque não existe um limite claro entre a linha de chegada clara. Olha, cheguei, consegui. Então, assim como não existe isso, muitas vezes atrapalha, leva uma pessoa a emagrecer, emagrecer, emagrecer e entrar realmente num distúrbio ali alimentar ou coisas assim, também não existe linha de chegada, então a gente pode se utilizar disso positivamente. Ou seja, você tem que pensar e agradecer pelo que já está acontecendo, ainda que você se veja muito distante de realizar aquele objetivo. Por exemplo, ser magro, né? Você é uma pessoa obesa, você quer ser magro. Você pode já agradecer por estar caminhando rumo a isso. Ah, mas eu nem comecei a dieta, mas você já está caminhando, você já está agradecendo, você já está colocando a sua mente naquele lugar. Então, poxa, não, mas já emagreci 5 quilos, mas ainda falta 30. Poxa, você tá. Então agradeça por já ser, agradeça por já ser mais magro do que ontem, que seja. Agradeça por já ser mais rico do que ontem, ainda que você não seja rico, né? Muita gente ganha muito dinheiro, conheço pessoas que têm muito dinheiro e não se consideram ricas, né? E conheço pessoas que ganham menos dinheiro e se consideram ricas e bem-sucedidas. Então também não tem linha de chegada. Você pode sempre pensar positivo sobre você mesmo. Você pode tirar
a tua lente suja que olha para tudo de um jeito ruim e colocar uma lente que faz você enxergar as suas conquistas, a sua vida, o seu esforço como uma recompensa que já acontece, não como algo que você vai ter que fazer e que talvez você não consiga, mas como algo que já está em processo de acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você consiga sair daqui com esse exercício claro, olhar para você mesmo, perceber qual que é a principal, não precisa tentar assim, ao mesmo tempo tratar de todas as crenças limitantes. Pensa na mais forte, na única, na que mais te atrapalha a conquistar o seu principal desejo. Pense nela, perceba ela, comece a agradecer por já estar conquistando ela, comece a procurar validações de que ela está errada e provas, né, testemunhas de que nem sempre é assim. Não dê ouvidos para quem te jogar para baixo e fale mais alto coisas positivas para você mesmo do que o seu contexto, as pessoas ao seu redor podem te falar coisas negativas. Te vejo no próximo vídeo.